Bom, galerinha, vamos dar prosseguimento, né, aqui ao nosso trabalho. E eu quero começar tentando esclarecer para o Lucas, né, tentando diminuir essa dificuldade que ele externalizou aqui no chat, né? Então, ele disse o seguinte: estou com dificuldade de diferenciar a implicação de dedução, principalmente quando a gente usar o símbolo, sequência de implicação. Beleza. Essa dúvida ela é extremamente recorrente. Por quê? Porque os conceitos de implicação, o conceito de implicação está intimamente relacionado com o processo da dedução. Então, vejam bem, quando a gente falou sobre implicação lógica, o que é que foi dito para vocês? Assim que a gente abriu, que a gente inaugurou o assunto implicação lógica, foi dito o seguinte, que uma fórmula alfa, ou melhor, um conjunto de fórmulas gama, implica logicamente em uma fórmula alfa, se toda vez que esse conjunto de fórmulas gama for verdadeiro, a fórmula alfa também for verdadeira, certo? Então, essa é a ideia básica, a ideia geral de uma implicação. Quando é que não acontece implicação? Quando esse conjunto de fórmulas gama for verdadeiro e a fórmula alfa for falsa. Para ficar melhor entendido, deixa eu aqui para a nossa lousa digital e vou escrever aqui umas coisinhas que eu acho que aí vai ficar bem fácil vocês entenderem, certo? Cadê o compartilhamento, meu irmão? E aí depois a gente passa para o exercício, certo? Então vamos lá. Bom, meus amigos, é o seguinte. Recapitulando a história da implicação e o que é que isso tem a ver com a dedução, certo? Então vejam bem. Eu acabei de dizer para vocês que um conjunto de fórmulas gama, ele implica logicamente em uma fórmula φ, eu vou usar o φ ao invés de alfa, se toda vez que esse conjunto, desse conjunto de fórmulas gama for verdadeiro, a fórmula φ também será verdadeira, certo? Aqui estou falando da implicação. Quando é que não acontece implicação? Ou seja, quando é que isso daqui se realiza? É quando essa fórmula φ ela for falsa, certo? E o conjunto de fórmulas gama for verdadeiro. O que é que isso daqui tem de relação com o conectivo da condicional? Preste atenção. Então, todo mundo aqui sabe que se eu tenho φ condicional psi, certo? Essa condicional aqui vai ser falsa se e somente se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, certo? Então, aí você está vendo o quê? Que há uma relação entre a implicação lógica ou implicação semântica e o conectivo da condicional. Aí vem outro detalhe interessante. Como é que eu posso verificar se um determinado conjunto de fórmulas A, ele implica logicamente em alguma fórmula B? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer aí. Fazer a tabela verdade, né? Ou então fazer a Tabela verdade da condicional. Ó, tem que dizer a informação completa, Vitor. Desculpa. Certo? É porque já tá tão na minha cabeça que é a condicional que eu esqueço até de falar, às vezes. Mas infelizmente, você tem que colocar a informação completa. Você não pode dar margem para o receptor da informação ter que adivinhar. Beleza? Vamos lá. Então, assim como adiantou o nosso amigo Vitor, né, muito bem adiantado, se eu fizer a tabela verdade de A condicional B e essa tabela verdade for tautológica, né, então geralmente essa letrinha grega chamada tal, ela indica que uma fórmula é tautológica, ela é válida. Então, se ela for tautológica, então A implica logicamente em B. Ou também eu posso dizer que B é consequência lógica de A, certo? Então, vejam bem, dizer que uma fórmula implica logicamente em outra, ou que outra é consequência lógica de uma fórmula, são sinônimos, certo? Tem autor que utiliza a expressão implicação lógica, tem autor que utiliza a expressão consequência lógica. Mas aí vocês não podem esquecer jamais, quando eu disser que A implica logicamente em B, certo? Eu estou falando disso daqui, ó. A
implica logicamente em B, certo? Quando eu disser que B é consequência lógica de A, eu estou falando da mesma coisa, da mesma relaçãozinha, certo? Entendido? Bom, aí o que isso tem a ver com a ideia de dedução, né? Como disse aqui o nosso amigo Lucas, o que tem a ver com a questão da dedução? Quando eu vou construir uma dedução, certo? Então, quando eu vou deduzir um argumento, né? Então vamos supor, eu tenho aqui phi condicional psi, phi conjunção psi, e isso daqui phi é consequência lógica disso daqui. Vamos por um exemplo, né? Não sei nem se isso daqui é verdadeiro, certo? Aliás, vamos trabalhar aqui um que é verdade. Peraí, que aí fica melhor. Fala, Vitor. Professor, nesse caso, na leitura, a gente lê a vírgula como um E, um I, I. Isso, exatamente. A vírgula é como se fosse uma conjunção, é o I. Então tem que Perfeito. comparar os dois, né? Isso, exatamente. Excelente observação. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui um argumento que seja válido. Então, peraí. Phi condicional psi, phi, o modus ponens, né? Pronto, isso daqui, certo? Então, isso daqui, turma, veja bem, eu quero verificar se psi é consequência lógica dessas outras duas formas, né? Ou, em outras palavras, eu quero saber se essa condicional e essa fórmula φ, elas implicam logicamente em psi, ok? Bom, mas onde é que eu quero chegar? O que é que isso tem a ver com dedução? Seguinte, se eu verificar que isso daqui é verdadeiro, ou seja, que há uma consequência lógica, que há uma implicação lógica, então isso significa, pelo teorema da corretude e da completude, que psi é deduzível, foi deduzido disso daqui, certo? Entendido? Ou seja, que psi é a conclusão desse argumento, certo? Entendido? Então, isso daqui é a estrutura do argumento. Só que essa estrutura aqui está numa perspectiva semântica. Então, o que vocês viram, né, o que devem ter visto é o seguinte: phi condicional psi, vírgula, phi. Aí, esse outro símbolozinho aqui, que lembra muito esse símbolo aqui da implicação lógica, da consequência lógica, mas nesse caso aqui, nós chamamos isso daqui de sequente. Eu não sei nem se eu já falei disso para vocês em algum dos vídeos. Então, o nome disso daqui é sequente, certo? E aqui, turma, eu estou no âmbito da sintaxe, certo? Não é mais da semântica. Eu tô analisando a estrutura da forma, certo? Isso daqui vai ficar mais claro ainda para vocês quando a gente chegar na dedução natural, que é o assunto da semana que vem, certo? Então, se esse φ aqui, aliás, se esse psi, ele é deduzido, quando eu coloco essa estrutura aqui, eu estou dizendo que psi foi deduzido dessas duas outras formas, certo? Então, se isso daqui é deduzido dessas duas formas, isso implica que psi é consequência lógica dessas outras duas formas. Ou seja, se a partir dessa condicional e de φ eu consigo deduzir psi, significa que essa condicional e φ implicam logicamente em psi. E aí vocês estão vendo, né, mais uma vez, a história do teorema da corretude e da completude, certo? Então é isso que é a corretude e a completude. E aí, Lucas, eu acho que agora ficou claro para você o que a implicação tem a ver com a dedução. Então, se eu posso deduzir uma determinada fórmula a partir de outras fórmulas, né, isso significa que essa fórmula aqui, aliás, que essas duas fórmulas aqui implicam logicamente nessa outra fórmula. Correto? Entendido? É isso. Deu para entender agora, Lucas? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Eu tive que baixar aqui o chat porque... Fala aí, Luque. Essa questão aí, se eu não tô enganado, essa questão aí, inclusive, foi a última do quiz, né, que a gente fez. Tipo,
era uma coisa parecida com essa, de que tinha o H e o G, e o G era consequência de A. O G era consequência de H, e eles acabavam se contradizendo, porque H implicava que G fosse verdadeiro, só que no final estava dizendo que G era falso. Então, G no início também tinha que ser falso, porque não podia implicar. Se eu não estou enganado, a última questão do quiz era sobre isso também. Exatamente, Luke. Muito bem observado, né? Estava ligado mesmo na questão do quiz. E é isso, turma. Então, a gente começa a perceber as coisas convergindo para um ponto comum, certo? Nós estamos chegando agora no ponto principal do nosso estudo do sistema lógico, que é o sistema lógico da lógica proposicional. E aí eu queria só pegar aqui no livro do professor João Nunes, né, só para recordar para vocês. Ó, o que é um sistema de dedução formal? Né? Opa, peraí, errei aqui. Não, tá aqui. Pronto. Então, todo sistema lógico, de acordo aqui com o início do livro do professor João Nunes, ele precisa ter a especificação de uma linguagem, nós já passamos por isso daí, certo? A gente já especificou bem a linguagem da lógica proposicional. A gente estudou métodos que produzem e verifiquem as propriedades das fórmulas, né? Então, a gente... Isso aí já foi... Oi? Aí o outro é um sistema de dedução formal, né? Isso. E aí a gente agora está vendo o quê? Definição de um sistema de dedução formal. De acordo com as palavras do professor João Nunes, o que é que ele diz? São consideradas as noções de prova e de consequência lógica. A noção de prova estabelece formas para a derivação de conhecimento a partir daquele representado previamente, ou o que também define a noção de consequência lógica. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Né? Então, quando eu digo que eu estou provando um determinado argumento, eu estou dizendo que esse conhecimento aqui, né, esse PC aqui, ele é derivado desses outros dois conhecimentos. Certo? Então, é isso. A gente vai trabalhar com fórmulas mais complexas, e aí vocês vão ver, principalmente quando a gente estiver na dedução natural, que é muito mais, eu acho, muito mais interessante do que o sistema axiomático, como é que a gente vai derivando conhecimento novo para chegar num determinado ponto, certo? Entendido? Bom, turma, até aqui tudo bem? Deu para entender? Fala, Vitor. Então, professor, tanto a dedução, a axiomatização, quanto a dedução natural são sistemas de deduções formais, né? Perfeito, exatamente. O tabulador analítico também é? Perfeito, também. Então, o que é que a gente vai estudar agora, nessa etapa da disciplina? Sistemas de dedução, certo? A gente começa com o sistema axiomático, depois a gente vai para a dedução natural, depois a gente vai para o tabulador analítico e a gente fecha com a resolução. A resolução é um dos sistemas mais simples de se utilizar. E o método e a resolução é um sistema que é utilizado, inclusive, na linguagem de programação Prolog. Aí, nessa aula que eu vou falar sobre resolução, eu também vou tentar falar para vocês um pouco, vou dar uma introdução à programação em Prolog. Né? Só que programação em Prolog é algo que vocês vão ver só lá no 7º período do curso. Certo? Entendido? São bem curtinhas, mas tu tem que ver a gravação das aulas que são imensas. Certo? Entendido? Bom, gente, então vamos passar aqui adiante, né? Para a próxima página. Seguinte, ó. A primeira questão, vamos agora para a nossa lista, certo? A primeira questão da lista é a mais difícil, certo? É a mais difícil das 5 questões. 5? Deixa eu ver aqui. Foram 5 questões que eu fiz aqui para vocês. Então, ela é a mais difícil, certo? Mais desafiadora. Aí eu pergunto a vocês, sejam bem sinceros mesmo. Alguém conseguiu fazer a primeira questão, uma letra ou outra? Certo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma luz para vocês aqui, certo? E vocês vão poder fazer em trio, certo? Em equipe, em trio. O trio que apresentar a resposta da primeira questão até a aula de segunda-feira que vem, vai me mandar por e-mail, não é pelo sistema acadêmico, não. Vai ganhar um ponto extra na nota de AP1. Aliás, na nota de AP2.
Beleza? Então está gravado, certo? Mais tarde essa gravação vai estar no canal. Oi? Travou aqui, falei de novo. Fala, não se preocupe não. Seguinte, vocês vão poder se juntar em trios para resolver essa primeira questão, certo? Eu vou apresentar para vocês uma linha geral de como é que vocês vão resolver essa questão, certo? A partir do que eu vou falar, aí vocês já vão ter um direcionamento e vão resolver. Aí vocês vão ter até às 23 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira para me mandar por e-mail a resposta do trio. Não é preciso mandar 3 e-mails, não. Basta um integrante do trio me manda um e-mail dizendo assim, professor, está aqui a resposta do nosso trio. O nosso trio é o Gilberto, o Vitor e o Iago. Pronto, basta um dos 3 mandar. Isso é um exemplo. Eu não estou dizendo que o Gilberto, o Vitor e o Iago vão constituir um trio, certo? Entendido? Então, é isso. Aí, quem conseguir mandar e estiver correta, né, a resposta, ganha 1 ponto na nota de AP2. Vejam bem, 1 ponto na nota de AP2 vai significar o quê? Vai somar a nota que você vai ter ao longo das 6 tarefas, certo? Então, é praticamente uma tarefa, certo? Entendido? É muito tentador. Bom, vamos começar aqui a luz, né? Não, Vitor, é só 1 ponto. Assim também é demais. É só 1 ponto. Ok? Não, é porque você não vai colocar a AP2 não é a média das tarefas. Ou seja, se você der 1 ponto na AP2, quer dizer que você vai dar dando 6 pontos. Ou a minha lógica está errada? E é o quê, rapaz? Entendi, foi nada aí. Eu acho que é por aí, mas eu vou manter a minha palavra, certo? Quem responder essa questão vai ganhar 1 ponto, né? Que eu vou somar com a sua nota de AP2. Mas não é tipo competição, não, né? Tipo, de ser o primeiro, só o primeiro, aí a primeira equipe vai receber, não, né? Tipo, todas as equipes que fizerem certo vão receber, né? Isso, perfeito. Okay, para incentivar vocês, certo? Podemos começar aqui a explicaçãozinha? Professor, você se mutou? Pronto, eu tenho que me lembrar sempre disso daqui. Então, vamos lá. Nessa questão, você tem 2 fórmulas, certo? Essa fórmula C e essa fórmula W. O que é que vocês vão fazer? Sem usar o teorema da dedução, vocês vão apresentar demonstrações para as seguintes fórmulas. Essas fórmulas aqui são fórmulas válidas. Elas são teoremas. Então, no caso, né, em outras literaturas, essas fórmulas aparecem com esse símbolozinho, que é o símbolo de catraca. Aí aparece assim, A condicional, B condicional C, condicional B, condicional A, condicional C. Então, toda vez que vocês virem isso daqui, né, uma catraca, e do lado direito da catraca, uma fórmula, significa que isso daqui é um teorema, certo? Ok? Entendido? Ou seja, ela é uma fórmula válida, beleza? Bom, nesse caso aqui, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão mostrar, através de um processo de dedução, que a partir de determinadas fórmulas, vocês vão chegar a essa fórmula aqui, certo? Bom, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão se valer desse conjunto de axiomas, que é justamente o conjunto de axiomas que tem nesse livrinho aqui, beleza? Essa questão, inclusive, eu tirei desse livro, certo? Vejam bem, ó, presta atenção. Então, nesse livro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 axiomas. Cada axioma desse se refere a um conectivo. Então, aqui eu tenho 2 axiomas para o conectivo da condicional, tenho 2 axiomas para o conectivo da conjunção, aliás, 3, né? 3 conectivos, axiomas para a conjunção, 2 para a disjunção, aliás, 3 para a disjunção, e 2 para a negação, certo? Entendido? Vocês vão usar também, como disse aí o Lucas, usar uma regra de inferência que é a modus ponens. Então, esse processo de dedução, o que é que vocês vão fazer?
Primeira dica, dica matadora. Vocês vão trabalhar apenas e tão somente com esses dois axiomas aqui, certo? Ou com axioma 1 ou com axioma 2. Muito provavelmente, vocês vão trabalhar com os dois, ok? Então, esses dois axiomas, aqui você tem PQ e R, mas esses axiomas aqui são esquemas de fórmulas. Então, isso quer dizer que esse P, esse Q e esse R, eles podem representar fórmulas quaisquer. No livro, nesse livrinho aqui, tem uns exemplos. Esses exemplos podem ajudar vocês a resolver isso aqui, certo? Tem que aplicar a substituição. Vocês precisam aplicar a substituição. Em alguns momentos, vocês irão também utilizar a regra modus ponens, certo? Eu vou chamar aqui de MP. Na regra modus ponens, para quê? Para poder derivar outras formas. Quando você terminar o processo, você deverá encontrar essa fórmula aqui. Então, dica número 1. Vocês vão começar com um desses axiomas, ou um ou dois, certo? É um desses dois. Vocês vão substituir esse P, esse Q, esse R, ou por A, B e C, certo? No caso aqui, se você for utilizar o axioma 2, você vai fazer o seguinte. P, você vai substituir por A, né? O Q, aqui é só, estou supondo, não sei se é isso mesmo não, certo? Pode ser que você precise substituir por outra letra, certo? Entendido? Então, você vai fazer a substituição, certo? As situações... Fala, David. Professor, e como é que a gente sabe qual é a letra que a gente tem que substituir? Tem alguma regra ou é... Não, é aí que está. Por que é que o método axiomático ele é computacionalmente dispendioso? Porque não existe regra para isso. Você vai meio que no método das tentativas, certo? Então, não tem uma regrinha para isso. Você vai tentando. É um pouco trabalhoso isso daqui, certo? Mas como o incentivo é bom para vocês, né? Um ponto na nota de AP2, certo? E vocês têm até segunda-feira que vem. Vamos à obra. Bom, deixa eu continuar aqui as dicas, certo? Então, vocês vão aplicar a substituição, vocês vão usar modus ponens e no final das contas, vocês vão chegar a isso aqui. Vocês vão começar, né, o ponto de partida, seja da letra A ou da letra B, seguinte, o ponto de partida é um desses dois axiomas aqui, certo? Vocês vão usar um desses dois axiomas no primeiro, a primeira coisa que vocês vão fazer. Na segunda coisa, vocês vão usar um desses dois axiomas também, e aí vão aplicar modus ponens. Os exemplos que tem no livro te dá esse direcionamento. Aí depois é só isso, é usando axioma e modus ponens e axioma, modus ponens e axioma, até chegar nisso daqui, certo? Vocês vão chegar nisso daqui a partir de, muito provavelmente, ou da aplicação do modus ponens, né, com duas regras, duas derivações anteriores, ou, né, eu acho que vai ser do modus ponens mesmo, certo? Acho que você não chega nisso daqui através de aplicação de axioma, não, puro e simples. Você vai chegar através do modus ponens. Então, esse é o caminho das pedras, beleza? Vocês vão ver que é um pouco trabalhoso, certo? Um pouco não, bastante trabalhoso. Talvez vocês precisem escrever nesse sentido, assim, da folha, né? Porque as fórmulas tendem a ficar muito grandes, certo? Entendido? Desafio colocado, e aí, como diriam os romanos, ale jacta est, a sorte está lançada. Bom, gente, vamos lá. Vamos aqui para o seguinte. Na questão seguinte, ele pede para você repetir o exercício anterior, agora usando o teorema da dedução e comparar a complexidade das provas, certo? Bom, eu já vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza o teorema da dedução. E aí, quando vocês forem resolver, vocês vão ver que o teorema da dedução é uma verdadeira mão na roda para poupar o trabalho da gente, certo? Deixa eu só pegar aqui minhas anotações. Vamos lá. Pronto. Oi. Teorema da dedução é aquele que você falou na aula passada, né? Cara, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que eu falei, certo? Peraí, tem aqui anotado, eu acho.
É aquele que tem que explicar cada passo que a pessoa está fazendo, né? Aqui, ó, sejam gama um conjunto de fórmulas de A e B fórmulas, então, aí tem, é o teorema da dedução. Ah, então é isso mesmo, isso mesmo. Então vamos lá. Recapitulando o teorema da dedução. Deixa eu só pegar aqui do livro, que aí é mais fácil também. Certo? Então, no teorema da dedução, é dito o seguinte. Eu tenho aqui gama, né? Eu tenho aqui um A qualquer, que é um esquema de fórmula, e aqui uma fórmula B, ok? Então, aqui eu estou dizendo que essa fórmula B, ela é derivada disso daqui, certo? Quando a gente está falando de dedução, eu estou falando de derivação, certo? Dedução e derivação acabam sendo sinônimos. Então, eu estou dizendo que a partir de gama e de A, eu deduzi ou derivei B, correto? Isso daqui, pelo teorema da dedução, isso daqui é válido se somente se desse conjunto de fórmulas gama, eu derivar a condicional B. Correto? Entendido? Bom, aí o que é que o teorema da dedução me diz? Se eu consigo isso daqui, significa que se eu tiver isso daqui, certo? E aí que é o grande barato do teorema da dedução. Se eu tiver isso daqui, eu posso simplesmente pegar esse A, que é o meu antecedente dessa minha condicional, e utilizar esse A como se fosse uma premissa assumida. Então, vejam bem, ó. Isso daqui é a estrutura de um argumento, né? Certo? O que está à esquerda da catraca são minhas premissas, o que está à direita da catraca é a minha conclusão. Então, eu posso, se eu tenho como conclusão uma condicional, e aí, vejam bem, o teorema da dedução só dá para aplicar quando eu tenho um condicional como conclusão. Então, eu posso pegar esse A, que é meu antecedente dessa condicional, colocar ele para o outro lado, digamos assim, da catraca, e ele vai virar o quê? Vai virar uma premissa assumida, certo? E aí, se eu conseguir provar isso daqui, certo? Ou seja, se eu conseguir derivar B a partir de gama e de A, isso equivale a provar isso daqui também, certo? Ou seja, isso daqui economiza passos, muitos passos. Vocês vão ver quando vocês forem realizar o desafio. A outra coisa ainda sobre o desafio. É obrigado a fazer? Não. Faz quem quer, certo? Vou perder ponto por isso? Não, vai deixar de ganhar. Tá bom? Nessa rede você não é obrigado a nada. Então vamos lá, meus queridos, vamos lá. Depois dessa filosofada aí do nosso amigo Vitor, vamos lá. Então, começar com a letra A. A letra A tinha o seguinte, eu vou colocar na forma de sequente, certo? Que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Então, a letra A eu tinha o seguinte, eu tinha A condicional B condicional C, certo? Condicional. Opa, isso tá horrível. B condicional A condicional C. Ok? Então, na forma de um sequente, é isso aqui. O que é que nós vamos fazer? De acordo com o teorema da dedução, certo? Nós vamos fazer o seguinte. Ora, quem é o... Aqui é a minha conclusão, certo? Então, esse meu B aqui, ele vai se tornar uma premissa assumida, certo? Então, eu vou ter o seguinte. A condicional B condicional C, vírgula, né? B, certo? Aliás, desculpa, eu queimei etapas aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é pegar esse meu antecedente aqui e ele vai passar para o outro lado da catraca, né? Digamos assim, certo? Entendido? E aí o que é que vai restar? B condicional A condicional C, certo? Aqui eu estou fazendo a coisa de maneira bastante informal, para vocês entenderem o processo e como é que a gente utiliza o teorema da dedução. Beleza? Terminei. Bom, se eu quisesse fazer aqui a prova direta, eu já teria condições, mas ainda ia me dar trabalho. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos simplificar mais ainda aqui a parada.
Então, eu tenho aqui. Opa, é o seguinte. Assim fica mais fácil, né? Daqui. Aí, B. O B, ele está com um antecedente, né? E aí eu tenho um novo sequente. A condicional C. Certo? Posso simplificar isso mais ainda? Posso. Vai ficar. Agora você vai colocar o A no... Isso. Exatamente. Ah, oi, rapaz, tô entendendo. Olha aí, tá vendo, ó, a luz se fazendo? Pronto. Com isso daqui, ó, agora eu tenho um novo sequente. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sequente aqui, certo? Esse sequente aqui está até mais fácil de eu entender, porque eu tenho premissas e tenho essa conclusão. Se eu provar que dessas premissas aqui eu derivo essa conclusão C, então esse sequente é válido. Ou seja, esse argumento é válido. Correto? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou precisar utilizar os axiomas? Nesse caso aqui, não. Eu vou utilizar só modus ponens. Então, vejam bem. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Vou colocar aqui, fazer aqui a nossa prova. Então, começa aqui. Vou chamar de 1. Essa. Vai botar aqui um Pzinho de premissa. E vou 2, o B. E 3, o A. Todos eles são premissas. Certo? A partir daqui, eu vou traçar essa linha. Certo? E agora sim. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar modus ponens. Vou chamar isso daqui de linha 4. Com a linha 3, a linha 1. Aliás, a linha 3 e a linha 1. Disso daqui, eu vou derivar B condicional C. Preciso informar aqui que eu apliquei, isso daqui é fruto de modus ponens aplicado à linha 1 e à linha 3. Certo? Bom, agora eu posso pegar essa linha 4, né? Fazer modus ponens com a linha 2, né? E, ó, linha 2 e linha 4, e eu cheguei no C. Certo? E quem é o C? É a conclusão do meu sequente. Então, isso daqui, turma, ó, vejam bem, isso daqui, lembre-se que nós ainda estamos nos aspectos intuitivos da dedução. Eu ainda não formalizei muita coisa, foi falado sobre sistema axiomático. Aqui nós não precisamos utilizar nenhum axioma, a gente utilizou só o teorema da dedução. Vocês vão ver como a complexidade dessa prova, utilizando o teorema da dedução, é infinitamente menor do que a complexidade utilizando a prova direta. Fala aí, Vitor. Professor, eu não entendi por que na linha 4 você colocou B condicional C. Pronto, então, simplesmente porque esse B condicional C, ele nasceu, aliás, ele surgiu, vamos dizer assim, da aplicação da regra modus ponens. A regra modus ponens no nosso sistema axiomático é a única regra que a gente vai utilizar, certo? Então, nesse sistema axiomático que é apresentado no livro dos professores Flávio, Marcelo e Ana Cristina, que é esse livrinho aqui, ele tem 10 axiomas, que eu mostrei na página anterior, e uma única regra de inferência. No sistema axiomático do professor João Nunes, ele tem 3 axiomas e também a regra modus ponens, certo? Então, isso é básico. A regra modus ponens, ela é bem simples. Eu até já tinha falado para vocês, ó. Se eu tiver uma condicional, phi, condicional psi e phi, então vou derivar psi. Em outras palavras, a regra modus ponens, na forma de um sequente, ela é assim. Phi, condicional psi, phi, psi. Pronto. Isso daqui é a regra modus ponens. E isso daqui, turma, é uma fórmula válida, é uma tautologia, é uma regra válida. Correto? Isso daqui é um axioma? Não, isso daqui não é um axioma. Certo? Não confundam regras de inferência com axiomas, por favor. Os axiomas, elas já são teoremas, né, válidos. Fala, Vitor. Então, nessa, como a 1 é A, condicional B, condicional C, eu vou
derivar o B condicional C, né? Com A, colocando o modo exponencial na linha 1 e 3. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí você vê, ó, que B condicional C, ele foi derivado do modus ponens da linha 1 com a linha 3. Certo? Eu apliquei a regra modus ponens e derivei isso aqui. Esse C foi derivado também da aplicação da regra modus ponens da linha 2 e a linha 4. Nesse exemplo aqui, a gente só utilizou a regra modus ponens. Mas pode ser que seja necessário você utilizar algum axioma, certo? Nesse processo de prova. Isso daqui que nós fizemos, né? Essas linhazinhas aqui, é o que a gente chama de prova, ou derivação. Eu fui derivando. Então, eu tinha esse conhecimento inicial, certo? Então, o conhecimento inicial que eu tinha eram as minhas premissas, e aí, aplicando regras, nesse caso aqui, apliquei 2 vezes a regra modus ponens, eu derivei esse conhecimento. Ou seja, eu mostrei que, a partir das premissas, dessas 3 premissas aqui, eu concluo C. Certo? Não, Vitor, o modus ponens não pode ser encarado como axioma. Por favor, não confunda uma coisa com a outra. Certo? Num primeiro momento, a gente confunde, mas uma coisa são regras, outra coisa são axiomas. Certo? As regras, elas são utilizadas pegando, assim, eu pegar algumas linhas, né, para encaixar na regra, certo? O axioma já é um esquema, já é um esquema válido, ok? Eu acho que vai ficar mais clara a história do axioma quando a gente chegar na 5ª questão, tá bom? Fala, Vitor. Só mais uma dúvida. Modus ponens na última, na 5ª linha. Você colocou modus ponens da linha 2 e da linha 4. Não era para ser o contrário, não, linha 4 e 2, porque você pegou assim. Tanto faz, Vitor. Eu entendi a tua dúvida, mas isso não tem problema, certo? A ordem dos tratores não altera a parede do açude. Beleza? Podemos ir adiante? Pode. Bom, gente, então, vamos lá. Na próxima questão, deixa eu pegar aqui meus alfarrábios. Na próxima questão, já está fácil aí para vocês. Vocês vão provar os seguintes teoremas utilizando a dedução, se for conveniente, certo? Então, vocês já viram como é que utiliza aqui a dedução. É só você analisar, ó, todas aqui são condicionais, né? Então, creio que seja conveniente utilizar a regra da dedução, aliás, o teorema da dedução em todas elas, tá bom? E aí fica como exercíciozinho para vocês exercitarem, tá certo? Vamos agora para a 4ª questão, que essa 4ª questão ela é bem legal. Então, é o seguinte, nessa 4ª questão, nós vamos utilizar não o sistema axiomático com 10 axiomas, mas sim o do professor João Nunes, que são só 3 axiomas, e a regra modus ponens. Só para a gente refrescar a memória. Então, veja bem. No livro do professor João Nunes, o sistema axiomático dele, que ele chama de PA, certo? Sistema axiomático PA, tem os seguintes axiomas. O axioma 1 é H, disjunção H, condicional H. Vejam bem, é o mesmo H, então significa que é a mesma forma. Inclusive, a gente viu isso no quiz ainda há pouco. O axioma 2, ele é H, condicional G, disjunção H. Como agora eu tenho um G, eu tenho uma fórmula diferente de H, correto? E o axioma 3, ele é o mais complexo. H, condicional G, condicional disjunção H, condicional G, disjunção E. Certo? Pronto. Esse é o nosso sistema axiomático. E a regra que ele utiliza é a regra modus ponens. Então, a regra modus ponens, para ninguém esquecer. Se eu tenho aqui um H condicional G e um H, eu vou deduzir G. Certo? É só isso a regra modus ponens. Beleza? Bom,
Na quarta questão, ele pede o seguinte, ó, utilizando o sistema PA, apresentado na gravação, provar que. Então, o que é que eu tenho que provar? Se beta deriva, se de beta eu derivo A condicional B e derivo C de junção A, então eu posso derivar isso aqui, certo? Entendido? Então, aqui nós temos uma afirmação que eu vou provar que ela é verdadeira. Então, vejam bem, como eu vou provar, eu vou assumir que essa parte aqui é minha hipótese, certo? Então, é o que eu vou trabalhar inicialmente, e eu vou tentar chegar nisso daqui, que é a minha conclusão. Aqui é a minha conclusão, e aqui eu tenho minha hipótese. E a hipótese, turma, a gente assume que é verdadeira. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Eu vou descer aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Então, preste atenção. Seguinte, primeira coisa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que aplicar a substituição, né? Então, eu vou substituir o H por A, eu vou substituir o G por B, e vou substituir o E por C, certo? Por que que eu vou substituir? Porque aí eu vou encaixar esse A, esse B e esse C nos meus esquemas axiomáticos, né? Lembre-se que cada axioma desse é um esquema de forma, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Primeira coisa, eu vou criar aqui uma fórmula H1, certo? E essa fórmula H1, eu vou utilizar o axioma 3. Então, quem é o meu axioma 3? Ó, presta atenção aqui, ó. Axioma 3 é tudo isso daqui. Então, onde tiver H, eu vou colocar A, onde tiver G, eu vou colocar B, onde tiver E, eu vou colocar C. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter A condicional B, condicional C, disjunção A, certo? Condicional B, disjunção C. Ok? Aí vocês devem dizer assim, professor, mas ficou igual, né? Certo, massa, que bacana. Então, aí você começa a compreender essa ideia de esquema, né? Então, isso daqui é como se fosse um molde, né? O axioma 3 é um molde, e aí eu vou substituindo o H, o G e o E por outras fórmulas. Aqui, nesse caso, substituir por A, B ou C. Mas eu poderia substituir por fórmulas mais complexas, como conjunções, disjunções, condicionais, enfim, desde que se encaixe em cada um deles, fazendo esse processo de substituição. Beleza? Bom, segundo passo, nós vamos criar aqui uma fórmula H2, certo? E essa fórmula H2, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar, né, isso daqui, certo? Entendido? Então, a fórmula H2, ela vai utilizar o A de junção B. Bom, o A de junção B, nesse caso, eu fui pegar da onde? Eu peguei aqui das minhas hipóteses, certo? Vejam bem, ó, presta atenção. A de junção B, ele não é um dos axiomas. É o quê? É uma das minhas hipóteses, que é uma das minhas premissas, correto? Então, vou pegar isso aqui, beleza? A de junção B. Ou A condicional, desculpa. Ok? Vocês entenderam de onde é que veio esse A condicional B, né? Bom, próximo passo, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter aqui uma fórmula H3, H3, e aqui eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou obter essa fórmula aqui. Como assim, professor? Ora, meu caro gafanhoto, nós vamos fazer modus ponens de H1 e de H2, nós vamos obter isso aqui. Eu posso fazer modus ponens de H1 e H2? Posso, porque vejam bem, ó. Aqui, peraí. Ó. De acordo com a estrutura do modus ponens, ó, P, e aqui o Q. Sacaram? Então, nesse caso, eu vou fazer isso aqui, ó. Copiar.
Tá? Então, H3 foi obtido através de modus ponens de H1 e H2. Ok? Entendido? Bom, aqui eu tenho o quê? Tenho essa condicional. Correto? C, né? C de junção A também é uma das minhas premissas. Aqui, ó. Tranquilo? Tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz o H2, pegando lá das minhas premissas, do meu argumento, eu vou fazer aqui um H4 igual a C de junção A. E aí, vocês já deduziram aí, né, que eu vou ter uma linha 5, um H5, que vai ser igual a B de junção C. Isso daqui veio de onde? Modus ponens entre H3 e H4. Certo? Bom, isso daqui, turma, B de junção C, é quem? Nada mais, nada menos do que a nossa conclusão. Ou seja, acabamos de construir uma demonstração de que, se eu assumir esses dois sequentes como hipóteses, certo? De um argumento, eu posso concluir B de junção C. Certo? Deu para entender aí, turma? Então, vejam bem. No início, né? No início, o que é que nós fizemos? Nós precisamos trabalhar com um dos axiomas. Nesse nosso caso aqui, a gente utilizou somente o axioma 3. Não foi? Entendido? Ó, utilizando aqui o axioma 3, bonitinho aqui, ó. Okay? E foi o nosso ponto de partida. Por que a gente utilizou o axioma como ponto de partida? Porque nesse caso aqui, né, a gente não está utilizando o teorema da demonstração, né? Aquele teoremazinho que a gente utilizou, que facilitou bastante. Fala, Vitor. Professor, nesse caso aí, só dava para a gente usar o axioma 3, né? Não dava para usar outro, não. Exatamente. É aí, ó, você já começa a perceber algumas coisas interessantes. Você olha assim, bom, por qual axioma eu vou começar? Eu posso começar por qualquer um dos três? Talvez não, certo? Entendido? Esse exemplo aqui eu acho muito bacana, porque de cara você já vê qual é o axioma que você vai trabalhar, certo? A princípio, você pode perceber o seguinte, ó. O axioma 1, ele trabalha somente com um símbolo proposicional. O axioma 2 com duas formas, quer dizer, aqui são o H e o G representam esquemas de formas. Já o axioma 3 trabalha com 3 formas. E aqui eu tenho A, B e C. E aí, intuitivamente, você já pode dizer assim, bom, então será que eu vou começar com o axioma 3? Certo? E aí, realmente é isso. Certo? Mas pode ser, então, veja bem, ó, como eu disse para vocês, o método axiomático, ele não é um método decidível. Dos métodos que a gente vai trabalhar, se não me falha a memória, o único que é decidível é o método tabloanalítico, certo? Que é um método que ele realmente pode finalizar. Então, a gente vai discutir isso melhor quando a gente trabalhar com o tabloanalítico. Mas esses outros métodos não são decidíveis. Em termos computacionais, o que é que isso significa? Significa que há um custo computacional mais elevado quando a gente trabalha com métodos não decidíveis, certo? Entendido? Então, eu tenho que escolher qual é o axioma. Como é que eu escolho? Tem uma regra para me dizer qual é o axioma que eu escolho? Não, não tem regra. Pronto, o Vitor colocou ali como fosse um template. É mais ou menos isso, né? Esse esquema de fórmulas, esses esquemas axiomáticos são como templates. E aí eu preciso ver se eles se encaixam neles. Beleza? Então, nesse caso aqui, vamos voltar. Primeira coisa que a gente fez, né? A gente utilizou ali a substituição, foi? Substituímos o H, o G e o E pelos símbolos que nós tínhamos lá na fórmula original. E aí vimos qual era o axioma que a gente ia trabalhar, certo? Não dava para me trabalhar com o axioma 2, porque eu tenho 3 símbolos, né? O próprio argumento que eu quero provar, né, já me dá essa pista, certo? Entendido? Bom, vamos adiante. Vamos para a quinta e última questão para a gente almoçar.
Cadê a quinta questão, meu Deus do céu? Vai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu pensei que eu tinha copiado a quinta questão. Mas já a gente pega aqui. Pronto, tá aqui. Porque a quinta também é bem facinho. A quinta é uma delícia. Gente, ó, utilizando o sistema PA, nós vamos provar esse sequente aqui, certo? Então, vamos voltar para lá. Vamos lá. Então, quinta questão. Eu preciso provar. Vou, Iago, não se preocupe não que eu coloco lá no grupo e no sistema acadêmico essas minhas anotações, tá certo? Eu vou gerar um PDF, aí eu coloco lá. Certo? Provar P de junção não P. Ok? Pronto, turminha. Eu quero provar isso aqui. Então, como eu disse para vocês, quando a gente encontra uma... Fala, Vitor. Professor, só repita de novo qual era a pergunta, lá da questão 5. É a quinta questão. Deixa eu voltar lá no PDF. Só para ver a pergunta mesmo. Ó, utilizando o sistema PA, que foi apresentado na gravação do dia 10 de maio, provar que, né? Provar isso aqui. Correto? Então, a gente vai provar isso. Como eu disse para vocês, quando tem um símbolo de catraca e não tem as premissas, né? Tem só a conclusão, significa que isso aqui é um teorema, certo? Beleza? Vamos voltar. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar o seguinte. Aqui eu só tenho esse P e o não P, né? Então, eu posso já fazer a substituição. H igual a P, né? Ou melhor, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, né? Calma. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. P de junção P, ok? Já vocês vão entender por quê, certo? O G vai ser o P e o E vai ser o não P. Seguinte, presta atenção, certo? Então, eu tenho aqui as minhas substituições, correto? Por quê? Porque a gente vai usar o axioma 3. Então, vocês estão vendo aí que, mais uma vez, a gente vai começar pelo axioma 3. Então, isso daqui já é uma indicação de uma possível pista para vocês começarem os trabalhos, né? Lá naquela questão que eu coloquei como desafio para vocês, né? Vocês vão ver que o axioma 2, ele é maior do que o axioma 1, certo? Mas que o axioma 1, ele está lá dentro do axioma 2, certo? Preste atenção nisso daí. Então, é uma dica. Talvez vocês precisem começar com o axioma 3. Da mesma forma que a gente está trabalhando aqui, começando com o axioma 3, que é o axioma maior. Certo? Entendido? Bom, vamos adiante. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar, vai criar aqui uma fórmula. Eu vou chamar de A, certo? Fórmula A. E ela vai estar o quê? Vai ser construída a partir do axioma 3. Então, ela terá P de junção P, certo? Condicional P. É só lembrar do axioma 3, ó. H, condicional G. Aí nós temos condicional não P. Isso, Lucas, também tem esse detalhezinho aí, certo? Bem observado. P de junção P, condicional P de junção não P. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Pronto. Aqui é o nosso A.
E eu vou só colocar aqui, ó, pelo axioma 3. Correto? Beleza, né? Bom, o que é que eu estou precisando aqui? Vejam bem. Eu olho para isso aqui, certo? Para esse meu antecedente do axioma, e já vou ter um insight, né? Eu vou precisar disso daqui. Será que tem algum axioma que me dá essa estrutura aqui? Certo? Ó, vejam bem. Presta atenção nisso daqui, ó. Isso daqui é a cara do axioma 1. Ok? Isso, muito bem, Vitor. Muito bem. Então, a minha fórmula B vai ser o quê? P, disjunção P, condicional P. Eu vou botar aqui pelo axioma 1. Certo? Pronto. O que é que nós vamos fazer? Vamos agora construir uma fórmula C que vai ser igual a isso aqui. Mas como assim, professor? Como é que eu derivei isso aqui? Muito simples. Modus ponens de A de B. Então, vejam bem, ó. Aqui o meu A é toda essa fórmula aqui, certo? O meu B é isso aqui. E você observa que o B, ó, é igual ao antecedente dessa condicional. E aí se encaixa perfeitamente na regra modus ponens. E aí eu derivei isso aqui. Beleza? Terminou? Não, ainda não terminou. Nós vamos ter que criar uma fórmula D, certo? Essa fórmula D, ela vai ser o quê? Vai ser dada pelo axioma 2, ok? Então, eu vou assumir aqui que H é igual a P, né? Que é igual a G, ok? Então, essa minha fórmula P, aliás, D, vai ser P condicional P, disjunção P. Correto? Pelo axioma 2. Ok? Entendido? Bom, só que aqui tem um detalhe, então presta atenção aqui. Presta atenção. Calma aí, que eu queimei uma etapa aqui. Acabei de perceber aqui minha queimação de etapa. Certo? Seguinte. Nessa fórmula C, me perdoem, por favor. Nessa fórmula C, eu tenho isso aqui. E eu acho que alguém percebeu isso também. Isso daqui, ela é uma equivalência notável. Vamos só recordar vocês aqui, ó. Isso daqui equivale a P condicional Q. Estão lembrados? Estão lembrados? Sim, na definição de pronto, beleza. De junção e negação. Exatamente. Então, eu posso pegar aqui a C e fazer assim. P condicional P disjunção P condicional P disjunção não P. Certo? Perfeitamente possível. Professor, isso é gambiarra. Não, não é gambiarra. Isso daqui está logicamente explicado. Inclusive o Lucas Marques prestou atenção. Até comentou ali no chat. Certo? Então, pronto. De posse disso daqui, o que é que eu posso fazer? Eu vou construir minha fórmula D. Como vocês viram aqui, deixa eu só trazer ela de volta mais pertinho. Certo? E aí, turma, eu posso agora construir uma fórmula E que vai ser o quê? P disjunção não P, que foi obtido através de modus ponens aplicado a C e a D. E o que é P disjunção não P? É justamente aquilo que eu quero provar. Certo? Então, vejam bem, vamos recapitular aqui. O sistema axiomático não é tão simples, porque envolve muita escolha, muita tentativa, né? Muita intuição também. É outra coisa que é uma característica do sistema axiomático. É que você tem que se valer um pouco da sua intuição. Né? Você olha assim e diz, eu acho que vai dar certo em tal coisa. Acho que tal axioma funciona ali. Certo? Aí você precisa testar. É aí que está o grande trabalho do sistema axiomático. Certo? Então, a partir daqui, nós começamos como? Nós começamos pelo axioma 3.
Coincidentemente, no exemplo anterior, na questão 4, nós também começamos com o axioma 3, não foi? Acho que foi, né? Deixa eu ver aqui. Foi. Na questão anterior, eu comecei com o axioma 3. Certo? A partir do axioma 3, o que é que você vai ver? Bom, o que é que eu estou precisando? Eu preciso chegar... Olha só como é interessante isso aqui. Aquilo que eu quero provar, ele aparece bem aqui. Certo? Acompanhe meu raciocínio. Bom, aí você vai dizer assim, eu tenho que chegar até aqui. Mas para me chegar até aqui, eu vou ter que aplicar modus ponens algumas vezes, né? Porque, veja bem, aqui é uma condicional, aqui é outra condicional. E aí eu já sei que a regra modus ponens eu tenho que aplicar ali. Tá certo? E é a única regra que tem nesse sistema axiomático também. Bom, só que para mim aplicar modus ponens nessa fórmula aqui, nesse esquema, nesse axioma, eu preciso dessa parte aqui. Certo? Preciso disso daqui. Ok? Aí o que é que você vai fazer? Você vai criar isso do nada? Não. Você olha lá para os axiomas que você tem. Nesse caso, você só tem 3 axiomas, né? E aí fica bem mais limitado. Mas aí você vê que essa condicional aqui se encaixa com perfeição no axioma 1. Certo? É uma instância do axioma 1, que é o nome correto. Isso daqui é uma instância do axioma 1. Pronto. Como é uma instância do axioma 1, eu vou simplesmente substituir o H por P e vou trabalhar com ele. Pronto. Tenho as condições necessárias e suficientes para aplicar modus ponens. Apliquei modus ponens e obtive isso daqui. Certo? Beleza. Aí, novamente, o mesmo raciocínio. Bom, eu preciso chegar aqui. Para mim chegar aqui, basta eu aplicar o modus ponens nessa fórmula aqui, e aí eu chego lá. Só que aí você olha para cá, e aí você vê que no seu sistema axiomático não tem nenhum axioma com essa forma aqui. Certo? Isso daqui não é instância de axioma nenhum. Mas aí você lembra que isso daqui, que é essa disjunção, com o primeiro disjuntivo negado, ela equivale a condicional. P condicional o quê? Por isso que eu vivia dizendo para vocês, olha, tudo que você aprende nessa disciplina, numa aula, muito provavelmente vai ser utilizado em outras aulas também. Essa história de equivalência a gente viu lá semana passada, certo? Então, de posse desse conhecimento, o que é que você faz? Eu vou simplesmente substituir. Professor, eu posso fazer isso? Isso não é gambiarra. Não é. Está logicamente validado. É uma equivalência, como eu disse para vocês. Quando uma fórmula é equivalente à outra, elas têm o mesmo valor de verdade. Elas podem ter estruturas diferentes, mas têm o mesmo valor de verdade, certo? Então, show de bola. Bom, fiz isso, aí eu olho para cá e, cara, isso daqui se encaixa, né? Parece uma instância de um axioma. Que axioma é esse? O axioma 2, correto? Então, eu simplesmente aplico a substituição, certo? Faço H igual a P, que é igual a G, né? O axioma 2 é com H e com G, e aí, beleza, né? Fiz aqui, bonitinho e tal. Faço modus ponens e chego até aqui. Pronto. Eu mostrei que existe uma derivação, isso é o mais importante, existe uma derivação dentro do sistema axiomático que, ao final de tudo, me dá essa fórmula aqui. Ou seja, provei que isso daqui é válido. E a gente sabe que isso daqui é válido por quê? Porque isso aqui é o princípio do terceiro excluído. Estão lembrados? Uma proposição, ela é verdadeira ou é falsa. Nunca é uma terceira opção. Tranquilo? Fala, Vitor. Professor, eu não poderia fazer isso aí só pelo axioma 1, não? Cara, o axioma 1, né? A gente tem que voltar aqui. Cadê os axiomas? A forma do axioma 1 é diferente, certo? Beleza? Então, você tem que observar o esquema de cada axioma, certo? Eu creio que não. Tranquilo? Bom, vou parar aqui. Bom, meus amigos, então ficamos combinados o seguinte, eu vou só parar aqui a gravação, que agora eu vou comentar algumas coisinhas que não tem nada a ver para ficar gravado. Certo? Todo mundo respondeu a chamada, né? Bonitinho. Todo mundo respondeu? Dou-lhe 1, dou 2, dou 3. Gravação interrompida.